Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Também queria compartilhar com todos uma palavra de Deus, né, que está aqui na bússola, né, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa bússola, a bússola do cristão e de onde nós devemos sempre nos alimentar. E eu não queria que a nossa fala ficasse só entre as outras falas, mas sim que a minha fala alcançasse muitos corações para que venha um pouco entender sobre a palavra do Senhor. Quero ler com todos vocês Jonas, quero ler o livro de Jonas. Algo que me chama muito a atenção nesse livro, sobre o arrependimento daquelas pessoas de Nínive. E Jonas, ele era inegligente na obra do Senhor. Realmente, vou ressaltar, ele era omisso à palavra de Deus. Ele era omisso fazer a obra do Senhor. Leia aqui em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e lá clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Bom, meus amados, aqui o que nos chama a atenção é sobre um homem negligente, mas ao mesmo tempo um homem que era cheio de temor no mesmo tempo, e ele se omitia a fazer a obra do Senhor, porque indaga na palavra do Senhor. Ele fala na palavra do Senhor. Se você ler o livro todo de Jonas, você vai entender que ele disse para Deus que não queria ir proclamar aquela profecia ali contra aquele povo que estava em pecado, porque ele sabia que Deus, se as pessoas se arrependessem, Deus é longânimo, piedoso e misericordioso para poder tirar e livrar aquelas pessoas do mal que ele mesmo ia enviar. E ele diz bem claro: Senhor, é por isso que eu não queria ir. Será que tem muitos de nós que quando o Senhor nos manda fazer algo, nós queremos guardar aquela palavra para si? Nós queremos ficar com aquela palavra para si? Só que quando o Senhor tem um chamado com alguém, tem um chamado, tem uma vocação, chamado, vocação é a mesma coisa. E então aquele homem, ele foi para Tarso. E lá ele comprou aquela passagem e foi lá junto com aqueles marinheiros. Só que o Senhor enviou aquela tempestade, aquele vento bem grosso. E os marinheiros todos clamando aos seus deuses. Só que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas não tinha por onde esconder. E ele disse: eu sou hebreu. E é por isso, por causa de mim, que veio esse mal. Então as pessoas, aqueles marinheiros alvoroçados, disseram: e o que é que nós vamos fazer contigo? E ele disse: me joga no mar, me lança no mar. E aqueles homens lançaram ele no mar. Por quê? Porque Jonas tinha um
propósito. Deus tinha um propósito na vida dele e ele ainda não tinha entendido o propósito que Deus tinha na vida dele. Será que eu e você não entende muitas vezes o propósito que Deus tem nas nossas vidas? Será que você e eu não somos omissos a fazer a obra do Senhor, a entender que Deus te chamou, Deus me chamou? E muitas vezes nós queremos fazer algo que não é aquilo que o Senhor nos chamou, que não é aquilo que o Senhor nos mandou. Ah, irmã Vilneide, mas eu gosto muito de fazer essa obra. Mas será que você está na posição correta? Será que eu estou na posição correta que o Senhor me chamou? Então, quando ele viu aquele mar, ele foi lá para dentro dos porões. Ele foi mais lá para baixo e dormiu. E aquele líder daqueles marinheiros chegou para ele e disse: tu és dormente? Tu és dormente? Muitas vezes nós estamos vendo tudo acontecer e nós não tomamos a nossa posição. Nós não tomamos a nossa vocação e fazemos aquilo que tem que ser feito. Então ali, o Senhor permitiu aquele grande mal. E ele foi lançado naquele mar. E o Senhor permitiu ainda mais que um grande peixe engolisse ele até as entranhas. O que isso significa, irmãos? O que isso nos traz, simboliza para nós agora? O que está acontecendo com a nossa nação? O que está acontecendo com todo o globo? É universal. Muitas vezes nós somos egoístas de nós orarmos só pelos nossos filhos, só pelas nossas famílias, só por portas de emprego. Que Deus abra uma porta de emprego para mim, que Deus me dê isso, aquilo. Mas muitas vezes nós que levantamos a bandeira de cristão e nós não conseguimos orar pelo outro, nós somos egoístas. E quando somos egoístas, o Senhor vê o nosso coração, vê a nossa mente. Então ali, o Senhor teve que permitir aquele mal. E o que está acontecendo conosco, irmão? Nesse tempo, hoje, todos nós dentro de casa, ou nós buscamos a Deus, ou nós buscamos a Deus. É isso. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. O que vem nos nossos pensamentos? O meu pensamento é diferente do seu. A minha posição, a sua posição, o seu chamado, a sua vocação. Mas nós servimos a um Deus só, que se chama Deus, Jesus Cristo. E Ele nos presenteou com o Espírito Santo, que é o Consolador, que Ele nos ajuda. Então Jonas, ele orou dentro daquele peixe, das entranhas, e ele se arrependeu da omissão dele. E lá no capítulo 3, versículo 1 de Jonas, do livro de Jonas, Deus fala com ele, porque diz assim: pela segunda vez. Então Deus pode nos dar uma chance. Deus pode tirar essa nuvem negra que cobre todo esse globo. Deus pode fazer por mim, por você, o que parlamentares não podem. Ministério da Saúde não pode. Enquanto o Senhor, aleluia, não se compadecer de nós, ninguém pode se compadecer e fazer o que é o certo. O que Deus quer é que eu e você esqueça mais um pouco de nós
e começamos a orar dia e noite sobre esta nação, para que Deus venha colocar um ponto final. Então Deus tirou, e como Ele é piedoso, tirou e fez aquela baleia, aquele peixe bem grande, vomitar Jonas. Mas depois Ele foi fazer a obra do Senhor. Então por que sempre temos que passar por prova e Deus permite muitas vezes o mal que venha sobre nós, sobre todas as nações, para que nós venhamos entender que Deus mandou isso, que Deus mandou fazer aquela obra. Jonas, ele entendeu depois de ter passado por dificuldade. E ele começou a dizer e se arrepender. E depois ele foi para Ninívia e proclamou e profetizou aquilo que o Senhor tinha dito contra aquela nação. Só que o rei de Ninívia ouviu. E todo aquele povo se converteu. E o rei deu ordem para aquele povo, para que animais, homens, todos ficassem em jejum, para que o Senhor viesse ter misericórdia de Nínive. E Deus, como é longânimo, piedoso e misericordioso, Ele ouviu aquele povo e deu um grande livramento àquele povo. E Jonas, o pregador que foi pregar contra aquele povo, o que o Senhor tinha dito, ele ficou ressentido. Aí o Senhor fez uma bobeira nascer e fazer sombra sobre a cabeça dele. Mas depois Deus enviou um bicho e comeu toda aquela árvore. E comeu aquela árvore e não restou nada. E a cabeça dele queimou ao ponto dele desmaiar. O que me traz? Que nós precisamos sofrer para nós entendermos que Deus está no controle de tudo. Deixamos de ser egoístas. Que nós deixamos de ser orgulhosos, mas sim tementes a Deus. Quando Deus nos manda fazer algo, muitas vezes nós não queremos fazer, por quê? Para não desagradar o homem, para que o amigo, para que o colega não nos olhem de maneira que nós não queremos que ele nos olhe. Nós fomos chamados por Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso serve para mim também, porque eu também estou no meio desta multidão. E eu sou serva de Deus também, como todos nós somos. E Deus disse para Jonas: se tu se compadeceu da bobeira, como é que tu não queres que eu não me compadeça daquela nação? Se tu se compadeceu, ele quer dizer daquela árvore que tu não trabalhou, que tu não fiou, e que dirá aquele povo que estão todos se consagrando por mim. Irmãos, é momento de se consagrar. Gente, povo, ouvinte, é momento de se consagrar. Quando você acordar, não coma primeiro o seu pão, não se alimente material primeiro, mas vá buscar o Deus dos céus. Ai, irmã Vilneide, mas eu não aguento me consagrar porque eu fico fraca. Deus sabe dos seus limites. Deus sabe dos seus limites. O que você puder, faça. A Bíblia diz, aquilo que vier sobre as nossas mãos, nós fazemos conforme as nossas forças. Eu acredito, irmãos, que se nós se consagrarmos universalmente, antes de comer o nosso pão, todo mundo fala um pensar, todo mundo tem sua expressão,
certo, porque isso é do ser humano. Mas se eu e você tivermos o entendimento, somos seres humanos inteligentes e Deus nos deu também entendimento. Para que nós venhamos entender que só Deus pode nos livrar desse mal. Ainda tem comida nos supermercados. Ainda tem uma luz. Ainda tem água. Mas a doença está assolando. Então, há momento de nós vestirmos de sacos e ficar jogando cinza sobre a nossa cabeça. Naquele tempo eles faziam isso. Hoje nós temos a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida para adorar o Senhor e cultuar, jejuar e nos consagrar. Mesmo que nós estejamos dentro de casa, mesmo que nós não estejamos saindo para um vizinho, para a casa de Deus, mas nós somos a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Então, existem templos, e nós não somos templos feitos por homens. Nós somos igreja, aqui dentro. E eu e você, sabe o segredo de tudo isso? É se consagrar, buscar o Senhor. Antes que você coma o seu pão pela manhã, ore ao Senhor. Se consagre nos seus limites. Que Deus, com certeza, meus irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, Ele vai ter misericórdia, como teve daquele povo de Nínive, e não enviará o mal. E se o mal já estiver, como tem esse nome de coronavírus, o Senhor vai repreender, porque só Ele pode nos livrar desse mal. A paz do Senhor para todos. Eu deixo aqui uma paz do Senhor bem forte, um abraço, que eu e você venhamos nos conscientizar que você e eu sabemos o segredo de tudo isso. É orar e se consagrar para que Deus venha ter misericórdia de nós. A paz do Senhor para todos.